Olá, a nossa aula de hoje será sobre a atmosfera. A atmosfera é a camada de gases, vapor de água e partículas de poeira inodora, sem cor e insípida que envolve e acompanha a Terra em todos os seus movimentos, devido à força da gravidade. Ela também protege a superfície terrestre dos raios ultravioleta do Sol e dos impactos de fragmentos de corpos celestes. Mantém regulada a temperatura do planeta, além de reter os gases necessários para a respiração dos seres vivos, garantindo a vida das espécies. Aqui na imagem vocês podem observar a atmosfera, que é essa camada que protege a Terra. A atmosfera terrestre é formada por camadas, conforme as características diversas que apresenta ao longo da sua extensão. Nós veremos a seguir cada uma das camadas. Aqui na imagem vocês podem observar as camadas da atmosfera: troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Vamos ver as características de cada uma. A troposfera é a camada mais próxima da crosta terrestre, situada a partir do nível do mar até aproximadamente 16 quilômetros de altitude. Nela ocorre a maior parte dos fenômenos meteorológicos, como as chuvas, os relâmpagos e os ventos. A estratosfera é a segunda camada atmosférica mais próxima à Terra. Tem início no fim da troposfera e se estende até aproximadamente 50 quilômetros de altitude. Nela está presente em grande quantidade o gás ozônio, responsável por filtrar os raios ultravioleta emitidos pelo Sol, protegendo os seres vivos dos seus efeitos nocivos. Aviões supersônicos e balões de medição climática podem atingir essa camada. Aqui vocês podem observar a estratosfera e aqui a camada de ozônio. A mesosfera é a terceira camada atmosférica e se estende até aproximadamente 80 quilômetros acima do solo. Nessa camada, à medida que a altura em relação ao solo aumenta, a temperatura diminui, podendo variar entre menos 10 graus Celsius e menos 100 graus Celsius, pois não há gases ou nuvens que absorvam a energia solar. A termosfera ou ionosfera é uma camada formada por moléculas ionizadas que se estende de 80 a 1000 quilômetros de altitude. Nela, além da reflexão das ondas de rádio, é possível observar fenômenos como as auroras boreal e austral. A exosfera é a mais externa das camadas. Tem início a partir de 1000 quilômetros de altitude, antecedendo o espaço sideral. Sua temperatura chega até 1000 graus Celsius, o que a caracteriza como a camada mais quente. Por isso, para atravessar essa camada, as naves espaciais precisam ser construídas com material que resista às altas temperaturas. Nela também são encontrados os satélites de transmissão e os telescópios espaciais, colocados em órbita pelo ser humano. Falaremos agora sobre o efeito estufa. O efeito estufa é um fenômeno natural do planeta Terra
que permite a manutenção da temperatura em condições adequadas à vida das espécies. Porém, com o aumento dos gases poluentes emitidos principalmente pelos combustíveis fósseis, como carvão mineral, petróleo e gás natural, pelas indústrias e pelas queimadas, forma-se uma camada gasosa que atua como isolante térmico, acentuando o efeito estufa natural. Diante disso, ocorre um aumento considerável na temperatura do planeta, prejudicando o desenvolvimento de muitas espécies, alternando o regime de chuvas, causando secas, inundações e etc. Aqui na imagem vocês podem observar o aumento da emissão dos gases poluentes, que forma essa camada que atua como um isolante, acentuando o efeito estufa natural. Essa foi a nossa aula de hoje. Se gostou, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho para receber as notificações dos vídeos novos. Até a próxima aula!